Olá, eu sou o Guilherme Gioverdi. Olá, eu sou a Letícia Sandrini. Olá, eu sou o Rafael Grassani e nós iremos apresentar este seminário digital da disciplina de Programação de Sistemas Embarcados, ministrada pelo professor Henry. Aqui é o sumário que nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso aplicativo, o eGarden. A gente vai ver como ele está estruturado, a sequência da apresentação desse seminário. Então, a gente vai falar sobre esses 6 itens. No primeiro, vamos contextualizar quais as ideias e motivações que nos levaram a desenvolver um aplicativo de controle de plantas. No segundo, explicamos sobre a organização do desenvolvimento em equipe, abordando a utilização das plataformas Trello e GitHub. No terceiro, iniciamos de fato a explicação do desenvolvimento do aplicativo, começando pelas activities, ou seja, a interface gráfica. No quarto, enfatizamos o desenvolvimento de uma list view customizada para a exibição das plantas. No quinto, é feita uma abordagem dinâmica sobre a implementação e integração do código do aplicativo com o banco de dados da Google, o Firebase, incluindo serviços de autenticação de usuário e também o storage, para armazenamento de fotos. E por último, o funcionamento integral do aplicativo. A ideia de desenvolvimento de um aplicativo para gerenciamento e controle de plantas, podendo ser para hortas, jardim, entre outros, surgiu de uma necessidade pessoal e prática de um dos integrantes da equipe. Agora o Rafael irá contar um pouco sobre as motivações que nos levaram a optar por essa ideia. Na mesma semana em que a equipe se reuniu para decidir o tema do aplicativo, eu havia destruído sem intenção um canteiro de flores de uma vizinha. E para reparar o meu erro, fui até uma loja de jardinagem para comprar as novas mudas de flores. Quando cheguei na loja, aproveitei e decidi comprar algumas plantas para fazer uma horta no quintal da minha casa, pois esse era um desejo que já estava cultivando há algum tempo. Então, plantei alguns temperos, como cebolinha, salsinha, manjericão, orégano e plantas de outras categorias, como capim-limão, hortelã, etc. Porém, de acordo com as tarefas cotidianas e também em função da falta de experiência com o cultivo de plantas, percebi uma certa dificuldade em acompanhar o desenvolvimento da horta, e em alguns dias acabava esquecendo de regá-las, algumas plantas começaram a morrer e outras ficaram amareladas. Eu não sabia qual eu já tinha regado, qual precisava ser regada, enfim, não estava gerenciando corretamente a minha horta. Então, quando a equipe estava conversando, compartilhei essa história. E nós percebemos que seria muito interessante a existência de um aplicativo que integrasse algumas funcionalidades para facilitar esse gerenciamento. Por conta dessa dificuldade, surgiu a ideia de criarmos o aplicativo eGarden. Inicialmente, a equipe fez um brainstorming de como o aplicativo deveria funcionar e foram feitos alguns esboços das telas para dar uma ideia de como começar a trabalhar no projeto. Foi utilizado um software de imagem chamado UXPin para prototipagem e esse foi o resultado. A primeira tela na esquerda é a tela Home. Nela, inicialmente pensamos em 4 botões. O botão Meu Jardim, que leva na lista de plantas, o botão Nova Planta, que abre uma tela para adicionar uma planta nova ao jardim, o Meu Perfil, com algumas informações sobre o usuário, e o botão de configurações. No meio do projeto, decidimos que os botões Meu Perfil e Configurações não seriam necessários, mas seria uma ótima ideia para dar um upgrade no aplicativo. Clicando no botão de Meu Jardim, teríamos a lista ao lado direito, contendo todas as plantas adicionadas e o status delas, se o usuário deve regar ou se ela já foi regada. Ao clicar em uma das plantas da lista, o usuário abriria uma tela com as informações da planta, como a categoria, data de plantio, período de rega, etc. E nessa tela teria um botão que abriria a tela da galeria de fotos que o usuário tirou, para que tivesse um histórico do desenvolvimento da planta. Acabamos mudando alguns detalhes, mas o esboço inicial ajudou bastante a visualização de como o nosso aplicativo ficaria. Agora eu e o Rafael vamos falar um pouco mais sobre como a organização da equipe foi feita. Além de reuniões frequentes, utilizamos algumas ferramentas para auxiliar o desenvolvimento do aplicativo. A primeira ferramenta foi o Trello. Com ele, conseguimos definir o que cada membro da equipe faria e ficou muito fácil acompanhar o andamento do projeto. No Trello, podemos criar cartões para definir tarefas e alocar elas a algum membro, além de conseguir deixar documentado o que já foi feito e o que ainda deve ser feito. Nessa tela, vemos um exemplo de um cartão do Trello cuja atividade era fazer a tela de detalhes da planta.
Dentro de cada cartão, os membros colocavam o que precisava ser feito, como, por exemplo, criar os botões de regar planta e o de excluir planta. Outra ferramenta que possibilitou o desenvolvimento em equipe ser realizado de maneira ágil e dinâmica foi o GitHub. O Android Studio disponibiliza a integração com o GitHub, o que facilita muito o trabalho, pois todo o gerenciamento de branches, commits, entre outros, é realizado diretamente no Android Studio. A seguir, irei demonstrar essa integração. Como explicado anteriormente, o ecossistema do Android Studio possibilita a integração com o software de versionamento GitHub. Para que seja feita a utilização do GitHub no Android Studio, é preciso ter uma conta criada no GitHub e fazer o login no Android Studio. Após isso, pode-se realizar um clone de um projeto. Agora, podes verificar na minha conta do GitHub que o Guilherme criou um projeto e disponibilizou na conta dele. A partir do código URL, eu posso clonar o projeto e criar um repositório local. Dentro do Android Studio, na aba VCS, nós temos a opção Get from Version Control e aqui eu posso colar o código URL e realizar o clone do projeto. Após o projeto clonado, é muito interessante, pois nós temos todas as opções de controle no GitHub, como por exemplo, fazer um update do projeto, onde é verificado se foi feita alguma alteração no repositório remoto, realizar commits, realizar pushes, ou seja, enviar alterações para o repositório remoto. E aqui na parte inferior direita, temos o acesso às branches do projeto, o que possibilita navegar entre elas, criar novas branches, entre outros. Assim, essa integração facilita muito o trabalho, pois temos todos os principais comandos do GitHub de uma maneira super prática, o que torna o desenvolvimento mais ágil, organizado e dinâmico. Agora, eu vou falar brevemente sobre as activities criadas no nosso aplicativo. A primeira activity criada foi a Activity Main. Ela é um constraint layout com um image view da logo do aplicativo, seguido por um botão de login, para fazer login automático com a conta Google do usuário, e uma última image view para enfeitar a tela. Na esquerda, podemos ver a tela de design e na direita podemos ver o código. A segunda activity é a Activity Home, que também é um constraint layout. Nele também temos um image view da logo do aplicativo. Logo depois, temos um image button do Meu Jardim, que leva a lista de plantas, e um text view logo abaixo com o nome Meu Jardim. Ao lado, temos outro image button e text view do Nova Planta, que leva para a próxima tela. E abaixo, temos um botão simples de logout. Ao clicar no Nova Planta no Activity Home, temos essa tela da Activity Add Plant. É uma constraint layout que tem uma toolbar, um card view para deixar a foto com bordas arredondadas e uma scroll view, que possibilita fazer o scroll que está sendo mostrado no aplicativo à esquerda. Dentro da scroll view temos campos de text view com as categorias, por exemplo, nome, data de plantio, etc. Campos de edit text para o usuário preencher as informações e spinners, que podem ser normais ou multi-spinners, que são campos com opções já preenchidas, em que o usuário pode escolher uma ou mais opções. No final, temos o botão de salvar, e dentro da toolbar temos um botão de adicionar foto. Depois de criar uma planta, indo no Activity Home e indo na tela de Meu Jardim, o usuário vê todas as plantas adicionadas e pode, nessa Activity Details, ver os detalhes preenchidos. A Activity Details também é um constraint layout e também tem uma toolbar, um card view e uma scroll view. Na scroll view, todos os campos estão dentro de um relative layout. Fizemos essa escolha por conta da facilidade de referenciar os objetos de text view. Abaixo, ainda temos dois botões simples, um para fazer a colheita da planta e outro para registrar que ela foi regada. Dentro da toolbar, temos um botão que chama Activity Edit Plant, outro botão que deleta a planta, e nos três pontinhos temos a opção de adicionar foto e histórico de fotos, que abre a Activity Photo History. É possível perceber que o Activity Add Plant e o Activity Detail são muito parecidos. Essa tela apenas mostra ao usuário o que foi adicionado anteriormente no Add Plant.
A próxima activity é a Activity Edit Plant, que também é muito parecida com a Activity Add Plant. Aqui, o usuário pode editar o que já foi adicionado. Também é um Constraint Layout com um Toolbar, um Card View e uma Scroll View. E como Activity Add Plant, aqui também vemos os campos de Text View, Edit Text e Spinners, mas a Scroll View está dentro de um Linear Layout. Por fim, temos o botão de salvar embaixo. É uma Constraint Layout que tem uma toolbar com um botão de retornar, um Card View para deixar a foto com bordas arredondadas e uma Scroll View, que possibilita fazer o scroll que está sendo mostrado no aplicativo à esquerda. Dentro da Scroll View temos campos de Text View com as categorias, por exemplo, nome, data de plantio, etc., campos de Edit Text para o usuário preencher as informações e Spinners, que podem ser normais ou multi-spinners, que são campos com opções já preenchidas em que o usuário pode escolher uma ou mais opções. A Activity Photo History também é um Constraint Layout com uma Grid View, que serve para organizar as fotos do jeito que ela está sendo mostrada na tela do aplicativo. Temos também a toolbar acima, que tem um botão para retornar. Por fim, se voltarmos na tela de Activity Home e clicarmos no botão de Meu Jardim, teríamos essa Activity List, que é um Linear Layout orientada na vertical com todas as plantas adicionadas pelo usuário. Temos a List View, que mostra os itens, e a toolbar acima, que tem um botão de voltar, um botão de pesquisar pelo nome da planta, outro botão que ordena por ordem alfabética, e nos 3 pontinhos temos uma outra opção de ordenar por tempo, até nova regra. Agora, o Rafael vai explicar mais a fundo sobre a nossa List View. Agora será explicado o processo de desenvolvimento da List View customizada para a exibição das plantas. Quando adicionamos uma List View no Android Studio, por padrão, a exibição delas são linhas simples em sequência. Porém, nós desejávamos um layout diferente, onde o usuário pudesse visualizar a foto da planta e algumas informações específicas, como o nome, a categoria e se a planta foi regada ou não. Diante do requisito exposto, desenvolvemos a List View customizada. Essa adaptação é realizada da seguinte maneira. Primeiro, é preciso criar um layout específico, apenas com um item da lista, no qual denominamos de Item List. Nesse layout, é feita a composição dos elementos desejados que sejam exibidos na tela. Após realizados esses procedimentos, é necessária a implementação de código de um List View Adapter que irá realizar a adaptação das informações desejadas a serem atribuídas a cada elemento correspondente da List View customizada. Aqui podemos verificar então, no Component Tree, que nós temos um layout composto por um Linear Layout com orientação horizontal e dentro desse Linear Layout nós temos então um Card View com Image View. Esse Card View ele possibilita esse arredondamento da imagem e outro Linear Layout em orientação vertical com os campos Text View, nome da planta, categoria e status de rega. No ecossistema do Android Studio, explicaremos agora um pouco sobre o desenvolvimento da List View customizada. Então, na Activity List, nós temos a composição da Component Tree com Linear Layout em orientação vertical, contendo uma List View. Essa List View, então, ela é populada pelo Item List, que fornece essa customização. O Item List foi desenvolvido como explicado anteriormente, e o que fornece esse formato arredondado à imagem é uma função específica do Card View, o app Card Corner Radius, e dependendo do tamanho atribuído, nós conseguimos fazer um arredondamento desejado. Então, pode-se aumentar esse arredondamento, diminuir ele. Então, isso fica a critério do desenvolvedor. Iremos explicar um pouco agora também sobre a questão dos menus. De acordo com cada activity,
foi desenvolvido um menu específico. Então, por exemplo, na Activity, para adicionarmos uma nova planta, desenvolvemos um menu específico apenas com um ícone para adicionar uma nova foto àquela planta. Na Activity Details, desenvolvemos um menu específico Details Menu, onde permite realizar a troca de dados da planta, no caso, editar ela, a lixeira para poder apagar a planta, né? E as outras opções, no caso, adicionar uma nova foto ou verificar o histórico de fotos da planta. E, por final, na Activity List, nós temos um menu Search Menu, onde possibilita aqui uma lupa para fazer a pesquisa de uma planta desejada, um ícone de sorte, de ordenação, né? Onde aqui a gente estava realizando a ordenação alfabética, e na última opção, fazer uma ordenação por tempo até a nova regra. Agora eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é necessário em questão de implementação de código para realizar essa list view customizada. Então nós temos duas classes aqui nesse path list view, onde a list view model ela vai estar criando um list view e um list view adapter, tá? Então é necessário que seja feita essa adaptação e implementação de código para que as informações que estão contidas na lista, no caso, no banco de dados do Firebase, ele seja adaptado à visualização customizada, tá? Então, aqui, basicamente, neste list view model, é feita a criação da list view, tá? E a configuração de alguns parâmetros, né? No caso, também, por exemplo, aqui o título da activity, enfim. A explicação um pouco mais detalhada o Guilherme vai estar realizando à frente, e o List View Adapter é quem faz, digamos, esta mágica, né? Ele vai, então, pegar as atribuições de cada componente daquela item list que foi criada, e de acordo com essas atribuições é feita uma adaptação para a visualização customizada. Agora, eu e o Guilherme vamos falar brevemente sobre o código-fonte e a integração com o Firebase. Para armazenar as informações do cliente, como as listas de planta e as fotos tiradas no aplicativo, foi utilizado o Firebase da Google, que é uma plataforma digital utilizada para facilitar o desenvolvimento de aplicativos de forma rápida e simples. O Firebase disponibiliza algumas coisas gratuitamente. Para nosso aplicativo, usamos o serviço de Authentication, Firestore e Storage. A autenticação do Firebase fornece serviços de back-end, além de bibliotecas prontas para autenticar usuários no seu aplicativo. Ele oferece suporte à autenticação usando senhas, números de telefone e provedores de identidade. No caso da eGarden, estamos utilizando o login direto com a conta Google do usuário. O Firebase Database é um banco de dados hospedado na nuvem, com dados armazenados como JSON e sincronizados em tempo real com todos os clientes, que recebem automaticamente atualizações com os dados mais recentes. E, por fim, o Cloud Storage, para Firebase, é um serviço de armazenamento de objetos. Com ele, é possível usar a segurança do Google para fazer upload e download de arquivos nos aplicativos do Firebase. Nele, podemos armazenar imagens, áudio, vídeo ou outros conteúdos gerados pelo usuário. No caso da eGarden, estamos utilizando para o armazenamento das fotos. Agora, o Guilherme vai explicar um pouco mais a fundo sobre como estamos utilizando o Firebase para o projeto. Agora eu vou falar um pouco sobre a integração com o Firebase. Ela pode ser separada em 3 partes. A primeira sendo a integração com a autenticação do Firebase, utilizando juntamente com a integração com o login com o Google. A segunda sendo a integração com o Firestore, banco de dados não relacional do Firebase. E a terceira sendo a integração com o Storage, que é um sistema de armazenamento de arquivos na nuvem. Começando com a integração com a autenticação do Firebase.
É possível visualizar e configurar os usuários e permissões de dentro do console do Firebase. Por exemplo, nessa primeira aba Users é onde ficam os registros de todos os usuários que possuem uma conta criada no app atualmente. E essa informação é atualizada em tempo real. Caso eu faça o login com um e-mail que ainda não está cadastrado aqui, ele já aparece nessa tela e, junto com isso, o usuário automaticamente recebe um valor de UID específico para ele. Da mesma maneira, posso selecionar um usuário e excluir uma conta. Já nessa segunda aba, é onde é configurado a partir de qual plataforma será realizado o login. Como nesse caso está selecionado apenas o do Google, dessa maneira só é possível realizar o login utilizando esse método. Porém é possível ativar algum outro método a qualquer momento, se desejado. Agora com a integração com o Firestore, o banco de dados do Firebase, onde ficam armazenadas todas as plantas criadas pelos usuários. Para isso foi criada uma collection chamada Plant. Dentro dessa collection é possível observar todos os documentos e dentro de cada um desses documentos onde ficam armazenadas as informações específicas de cada uma das plantas, como é possível observar nesse documento já selecionado. Por exemplo, o valor do campo name, description e etc. Um diferencial do Firestore com relação a outros bancos de dados, como por exemplo o MySQL, é que é possível verificar em tempo real a alteração do documento tanto no console quanto diretamente no aplicativo. E finalmente, a integração com o Storage, que é um sistema de armazenamento de arquivos na nuvem. Essa integração é utilizada única e exclusivamente para o armazenamento das fotos tiradas de cada uma das plantas. Como não é possível salvar um arquivo dentro do Firestore, é feita essa ligação entre os dois serviços. O documento dentro do Firestore possui uma referência ao arquivo aqui no Storage e, na hora de inserir a imagem na tela, o app pega essa referência e faz a busca do arquivo aqui no Storage, para realizar o download da imagem e finalmente inserir o arquivo na tela. Essas pastas existentes aqui são meras definições. Para caso seja desejado visualizar alguma imagem específica de algum usuário, a busca acaba ficando mais simples. Falando agora um pouco sobre as classes do aplicativo, começando pela Main Activity, essa classe basicamente controla o login do usuário, ou seja, toda a sua lógica foi construída em cima apenas do controle de login. Esse controle de login pode ser separado em 3 momentos. O primeiro é a verificação de se já existe algum usuário logado no app, pode ser verificada dentro do método onStart. O segundo sendo a chamada do intente de login com o Google, que ocorre assim que o usuário clica no botão de login, que pode ser verificado dentro do método onClick. E o terceiro sendo a autenticação com o Firebase, criando ou apenas realizando o login da conta. Esse terceiro momento ocorre na sequência em que o login do Google é realizado, através do método handleSignInResult. É realizada a chamada do método Firebase Auth with Google, que realiza a autenticação com o Firebase, seta o usuário logado dentro da classe Globals e inicia a próxima activity, que nesse caso é a Activity Home View Model. Já na Activity Home View Model, ela possui em seu layout 3 botões, um para abrir a lista de plantas, um para abrir a tela de criação de planta e um terceiro para fazer o logout. Para os dois primeiros é apenas iniciado as próximas activities, no caso List View Model e Update Plant View Model. Para o último foi adicionado um modal de confirmação antes de ser realizado o logout. Caso o usuário confirme a ação, é removido da classe Globals o usuário logado e então é finalizada a activity para assim ser retornado para a tela de login. Seguindo para a classe ListViewModel, como essa activity possui apenas a lista de plantas como parte do seu layout, ela precisa apenas da lógica para o controle dessa lista, ou seja, um adapter específico para esses itens e o controle de ordenação e filtro. Como os botões de ordenação ficam todos na toolbar, o tratamento dos cliques é feito
dentro do método onOptionsItemSelected, que possui a lógica para a ordenação da lista de acordo tanto com o nome da planta, quanto com o tempo necessário para realizar a próxima regra. Como foi desejado um item customizado para o ListView, foi necessário criar uma classe específica para funcionar como o adapter dessa lista, que no caso foi a classe ListViewAdapter. Essa classe recebe uma lista de plantas que são os objetos a serem mostrados na tela e, com os valores presentes nesses objetos, é inserido na tela o nome da planta, a categoria dela e a sua foto. Essa última possui um tratamento para caso não tenha sido adicionada nenhuma foto à planta. Caso seja clicado em algum dos itens da lista, a tela de detalhes será aberta, através da classe DetailsViewModule. Essa classe tem como principal funcionalidade mostrar os dados da planta, que é realizado nesse método UpdatePageComponent. Porém, essa classe também faz outras 4 ações que estão na toolbar, e são tratadas dentro do método onOptionsItemSelected. A primeira sendo fazer a exclusão da planta, que mostra um modal de confirmação para o usuário, e caso seja confirmada a ação, a planta é removida e a activity finalizada. A segunda sendo iniciar a activity de edição da planta, UpdatePlantViewModel. A terceira sendo abrir a câmera para serem adicionadas as novas fotos. E a última sendo abrir a activity de listagem de fotos, PhotosHistoryViewModel. Além disso, essa classe também faz duas ações que estão na parte inferior da tela, que seriam adicionar um horário de rega e adicionar um horário de colheita. Já na Activity Photo History View Model, essa tela apenas possui um grid view com a listagem de fotos da planta selecionada. Porém, da mesma maneira como foi na tela de listagem de plantas, foi necessário criar um adapter customizado para poder montar os itens do grid view na tela. Agora na Activity Update Plant View Model, ela basicamente faz a adição de uma planta nova ou a edição de uma planta já existente. Tudo isso dependendo do parâmetro que ela recebe na hora de ser criada. Caso receba um ID de planta, ela entra no modo de edição, ou seja, preenche os campos na tela com os valores da planta, e caso não receba esse ID, ela mantém os campos vazios. A classe Plant é o objeto principal do aplicativo. É dentro dessa classe que são todos os parâmetros relacionados à planta, como, por exemplo, o seu nome, sua categoria e etc. Para facilitar o mapeamento das informações, foram criadas classes do tipo enum, onde estão gravados os valores possíveis para aqueles campos específicos. Por exemplo, o parâmetro category pode possuir apenas os valores de flor, tempero, hortaliça e mais algum. Isso foi implementado para caso seja desejado eventualmente adicionar uma funcionalidade de filtro por algum desses parâmetros dentro da listagem de plantas, essa solução se torna muito mais simples. E finalmente a classe Globals. Essa classe funciona como um singleton e guarda as informações de que usuário está logado e também as informações relacionadas às plantas desse usuário. Ela faz isso a partir do seguinte fluxo. Assim que o usuário faz o login, é chamado o método setUser, que recebe o usuário do Firebase. A primeira coisa que esse método faz é a atualização do parâmetro user dentro dessa classe, e na sequência faz a chamada para buscar a lista de plantas no Firestore. Essa chamada faz o código seguir para o método onEvent, que é chamado toda vez que existe alguma alteração nas plantas desse usuário específico. Dentro desse método é feito o mapeamento do objeto recebido do Firestore para o objeto Plant, bem como é feito o cache das imagens de cada uma das plantas e, por último, é feita a chamada do método notifyListeners. Esse último serve para avisar as activities de que a lista de plantas foi atualizada, dessa maneira fazendo a atualização da tela em tempo real. Agora, por fim, eu vou usar um aplicativo chamado Visor para mostrar para vocês a simulação do nosso aplicativo no meu celular. Então, eu vou adicionar algumas plantas e mostrar como o nosso aplicativo eGarden funciona pelo meu celular. Aqui a gente pode ver meu celular, a tela está bloqueada. Então, se eu desbloquear ele, já vai abrir no aplicativo da eGarden. Aqui vai ter o botão para eu logar com o Google. Como o meu login já está salvo, ele só vai logar direto, mas se o usuário não tivesse logado ainda, ia aparecer para ele preencher o e-mail e a senha da Google. Aqui abre a nossa tela de Home,
Se eu clicar em meu jardim, a nossa lista, não tem nada, porque eu ainda não adicionei nada. Então, vamos adicionar uma nova planta. Vou clicar aqui em adicionar nova planta. Vai abrir essa tela aqui para eu preencher. Então, eu vou aqui em cima, na parte de foto, para tirar uma foto da nossa planta que a gente quer adicionar. Beleza. Se eu quiser deletar e colocar outra. Essa planta é uma espada de São Jorge. E eu carinhosamente chamo ela de Jorginho. Então, eu vou colocar aqui o Jorginho. A categoria dela, eu vou colocar que ela é uma árvore botânica, mas tem várias categorias. Aqui os dias da semana para rega. Eu reguei ela hoje. Então, como eu tenho que regar ela uma vez por semana, eu vou colocar que eu rego a cada segunda-feira. Horas para rega. Eu reguei ela agora lá por 8 horas da noite, então eu vou deixar marcado só 8 horas da noite. Dia da semana de rega segunda, hora do dia 8 horas, a data do plantio. Essa planta já tem uns 2 anos, então eu vou cadastrar ela há 2 anos atrás. Tipo do plantio, ela foi uma muda comprada. Aqui tem o local do plantio, ela tá num vasinho. A origem do plantio eu não vou preencher, mas aqui você pode colocar se foi comprada em tal lugar. A quantidade de água que eu coloco nela é sempre 100 ml. O ambiente dela é interno. E a estação dela vai ser inverno também. Fertilizante você pode adicionar se quiser. Observação, eu não vou colocar nenhuma observação. Aqui eu só clico em salvar. Beleza. Aqui apareceu planta salva com sucesso na parte de baixo. Se eu for em meu jardim, o jardim já está ali. E aqui está falando que está com a rega atrasada em 728 dias. Eu já vou mostrar como que rega ela. Eu só vou adicionar mais outras 2 plantas para a gente ter uma noção de como o aplicativo funciona. Beleza. Eu vou em nova planta de novo para adicionar nossa próxima planta. Tirar uma foto dela. Ok. Essa aqui é uma babosa, então eu chamo ela de Capitão Babosa. Eu vou colocar também que ela é uma hortaliça agora. Os dias de semana de rega eu vou colocar nas terças-feiras. Os horários para rega eu vou colocar, por exemplo, só para simular aqui, às 10 da manhã e às 10 da noite. A data do plantio, dia 20 de 5 de 2018. O tipo do plantio, ela foi uma muda clonada. A origem do plantio, ela foi uma muda, eu vou colocar aqui. A quantidade de água que eu dou para ela é 150 ml. O ambiente é externo. A estação é outono. E aqui eu não vou colocar nenhum fertilizante, nenhuma observação. Vou salvar. Beleza, a planta salva com sucesso. Agora eu vou adicionar a minha última plantinha. Vou em nova planta. Tirar uma foto. Essa aqui é uma suculenta. E como ela está num vasinho do Bulbasauro, eu chamo ela de Bulba. Os dias de semana de rega, como ela é uma suculenta no caso, eu rego bem pouquinho. Então, vou colocar para só regar nos sábados. E os horários, eu gosto de regar elas à noite. Então, vou colocar 9 horas. A data do plantio. Local do plantio, ela está num vasinho. O tipo de plantio, ela foi uma muda comprada. Quantidade de água é sempre bem pouquinho, então vou colocar aqui 50 ml. Opa. O ambiente dela é interno. E a estação dela é primavera. Depois disso a gente salva. Beleza. Agora nossas plantas já foram adicionadas. Então a gente vai ali no meu jardim. E a gente vai ter essas 3 plantas aqui. Se tivesse mais plantas, a gente conseguiria usar o scroll aqui para ver elas embaixo. Então eu posso ir ali no menuzinho de pesquisar. Se eu colocar Jorginho, ele vai aparecer o Jorginho. Eu posso também colocar no ordenar
de A a Z, que ele vai colocar o Buba na frente, né? Então, Buba, Capitão Barbosa e o Jorginho. E aqui nos 3 pontinhos eu posso ordenar por tempo até nova regra. Então, eu tenho, por exemplo, o Capitão Barbosa, que ele está há muito tempo sem regar. Quando a gente cria uma planta no aplicativo, ela não está regada ainda. Então, a gente tem que ir regar ela. Então, regar primeiro o Capitão Barbosa, já que ele está precisando. Eu venho aqui. No Capitão Barbosa, eu tenho algumas opções ali em cima. Eu tenho a opção de editar. Eu posso colocar, por exemplo, que ele é o Capitão Barbosa. Eu posso editar qualquer coisa que eu quiser. Salvo lá embaixo. Agora ele é o Capitão Barbosa. Eu posso deletar ela se eu quiser. E aqui nos 3 pontinhos eu posso adicionar uma foto e ver o histórico de fotos. Vamos adicionar um pouquinho, algumas outras fotos do Capitão Barbosa. Ok. Tirei uma foto nova dele. A ideia de tirar fotos novas é para que você consiga acompanhar a sua planta, se ela está amarelando com o tempo, se ela está morrendo, o crescimento dela. Eu vou adicionar mais uma foto. Beleza. Ali embaixo aparecendo que está salvando a foto. E ele atualiza automaticamente. Se eu for ali nos 3 pontinhos de novo em histórico de fotos, eu consigo ver todas as fotos que eu já tirei. Esses 2 botões aqui embaixo de colher e regar, o primeiro colher é caso a planta seja frutífera ou ela seja hortaliça. Você pode clicar em colher ela. E você pode regar as plantas a partir do momento que eu clicar ali no regar, ele vai considerar que ela foi regada. E se a gente voltar lá na lista, ele não vai mais estar em vermelho falando que ela precisa ser regada. Então vamos clicar aqui em regar, para regar o Capitão Barbosa. Pronto. Então agora ele apareceu ali. O Capitão Barbosa ele não está mais com a rega atrasada e a gente precisa regar em 24 horas. Agora vamos para a nossa próxima plantinha, que é o Buba. Eu vou adicionar algumas fotos dele também. Tá salvando a foto. Beleza. Vou colocar mais uma. Buba de perfil. Legal. Ali tá a foto salva com sucesso. Se eu for no histórico, tá aqui as fotos do Buba. E agora eu vou regar o Buba. Pronto. Já apareceu que o Buba foi regado e que eu tenho que regar ele daqui a 4 dias. E por último, a gente tem o Jorginho. O Jorginho eu só vou exemplificar, eu vou deletar ele. E ele já saiu da minha lista. Então agora, se eu voltar para cá e for no meu jardim, tá todo mundo certinho, eu posso organizar eles em ordem alfabética se eu quiser. E se eu quiser adicionar uma nova planta, eu posso simplesmente vir aqui e adicionar ela. E no final, se eu quiser deslogar, eu posso só clicar aqui no sync, ele mostra essa mensagem, e você desloga do aplicativo. Se eu quiser logar de novo, mesmo processo, e eu posso acessar de novo o meu jardim. E é isso. Por fim, eu gostaria de agradecer em nome da equipe por você ter assistido o nosso seminário. E aqui são algumas referências que a gente usou para fazer esse trabalho. Muito obrigada!